relacionados ao tema. Agora, o poder de polícia, que é o poder conferido à administração para que ela mesma venha a frenar, limitar, condicionar interesses ou direitos individuais em nome do interesse público, em nome do interesse da coletividade, a doutrina traz atributos. O que são atributos? São características. São situações onde eu vou identificar o poder de polícia e dizer assim, olha, esse poder ele é realmente um poder diferenciado. Quais são os atributos do poder de polícia? É o que nós vamos estudar aqui agora, tá? Esses atributos costumam cair em prova e a gente precisa ficar atento porque eles não podem ser confundidos, apesar de serem muito parecidos, com os atributos do ato administrativo. Quais são os atributos? Vamos lá. Vamos para o primeiro dele. É considerado atributo do poder de polícia a chamada discricionariedade. A discricionariedade é um atributo do exercício do poder de polícia. Desde o início dos nossos encontros, eu em alguns momentos citei essa expressão para vocês. Falei de discricionariedade. E aí disse, a gente vai falar sobre isso ao longo de todo o nosso curso. O que é ser discricionário? O que significa discricionariedade? Significa liberdade, mas liberdade dentro da lei. Lembre-se que estamos falando da administração pública e de sua atuação dentro do regime jurídico administrativo. E dentro do regime jurídico administrativo nós temos 5 princípios. E o primeiro deles que estudamos foi a legalidade. E o significado de legalidade para o direito público significa dizer que eu estou subordinado à lei. A lei é a minha cartilha. Eu só posso fazer o que a lei determina. E até mesmo nos momentos de liberdade, ou seja, nos momentos de discricionariedade, quem atribui, quem dá, quem estabelece quando é que eu posso ter essa liberdade é a lei. No poder de polícia, por que é considerado como regra, cuidado, como regra, a discricionariedade e apontado como atributo? Porque o poder de polícia não é para atender o interesse da coletividade, não é para atender o interesse público. Cada comunidade, cada local, cada região tem demandas distintas. Então, por exemplo, na época do carnaval, vão ser intensificadas as blitz para que haja um trabalho preventivo mais efetivo em relação à proteção. As pessoas estão mais nas estradas, as pessoas estão mais propensas à bebida alcoólica, portanto, a sociedade fica mais fragilizada. Então, o Estado tem que atuar com a força maior para que se evite problemas maiores. Então, tem que ter a mesma quantidade fora isso? Não. Isso é discricionário. A lei não diz, você tem que fazer tantas blitz todos os meses. Não. A lei vai dizer que você vai atuar. Foi feita a blitz, mas não foi feita na Fernandes Lima. Sim, mas as coisas não estão acontecendo na Fernandes Lima, estão acontecendo aqui embaixo. Então, aqui embaixo que eu vou colocar as blitz. Aí eu vou trazer um outro exemplo que eu falo para os alunos sempre, né? Acontece muito assim, quando tem a mulher e o marido, né? Aí tá a esposa e o marido estão dirigindo. O cara beber, aí bota, a esposa pode até ter bebido, mas fala assim, ó, vai você dirigindo, porque geralmente eles não param quando a mulher está no volante, né? Tá mudando um pouco isso, mas geralmente eles não param. Aí vamos pensar o seguinte, há uma campanha de utilização das cadeirinhas, porque há um índice grande de acidentes e que envolvem crianças que estão sem a utilização do assento ou da cadeirinha. O que vai acontecer? Geralmente eles vão parar os carros mais com mulher e não com homem, porque há uma presunção de que as mulheres acabam saindo mais com os seus filhos, né? Então, essa lógica, isso é discriminatório. Tem que parar todo mundo, tem que parar a mulher, tem que parar... Não. Eles vão, de acordo com a realidade, com o que eu tenho, com a finalidade do meu ato, eu tenho que buscar meios para atingir a finalidade do meu ato. A lei não me amarrou, a lei não me vinculou, a lei me deu liberdade de atuação. Então, eu posso atuar em determinado período de determinada forma e outro período de outra forma. No período do carnaval, eu tenho uma atuação mais intensa.
nos outros eu não tenho essa atuação tão intensa? Isso é possível. Então, não há nenhum problema quanto a isso, desde que o meu foco não seja discriminar, desde que o meu foco seja realmente o interesse público, desde que meu ato seja para atingir o interesse público, para observar o interesse público. Então, eu tenho liberdade. No exercício do poder de polícia, existe liberdade. Liberdade dentro da lei. Traduzindo, a expressão que assim o caracteriza é chamado de discricionariedade. Um aluno me fez uma pergunta uma vez dizendo, Tati, acho que era o tio dele, não me lembro agora. Ele tem um estabelecimento e acho que era o fiscal, eu não lembro agora que fiscal, mas ele diz assim, mas todo ano ele faz a fiscalização e começa sempre na empresa do meu tio. Né? Era conhecido dele. Mas todo ano. E o tio estava achando que era... ele pode fazer isso? Eu falei, pode. Ele pode. Está dentro da competência dele. O que ele não pode fazer isso é perseguir. Mas ele pode, entendeu? Ele pode, todo ano ele pode fazer. É a atribuição dele, é ato discricionário. Agora, se há indícios de que essa fiscalização na empresa do seu tio é para achar alguma coisa, é para perseguir, aí o ato já não é legítimo. Mas não há, inicialmente, nenhum problema. Por que ele não faz em tal? Se ele deixou de fazer em tal lugar para fazer no seu tio e deixou de fazer em tal lugar simplesmente porque ele quer aliviar para aquela pessoa, aí está errado. Mas não tem uma ordem, eu tenho que fazer sempre desse jeito, ou sempre daquele jeito, ou tenho que mudar sempre. Não. Existe a liberdade. Agora, a liberdade dentro da lei e dentro dos princípios. Então, cuidado com isso. Isso é a regra. Porque existem atos no exercício do poder de polícia que são vinculados. Existem atos discricionários e é um atributo, que é a regra, mas existem atos que são vinculados. Dentre eles, por exemplo, apesar de algumas discussões, a licença para construir. Se eu cumpro com tudo que a prefeitura falou, com os órgãos competentes falou, para construir, aí eu vou e construo. Aí daqui a pouco ela chega assim, não vai poder mais construir isso aqui não. Peraí, meu amigo, agora está vinculado. Eu cumpri com os requisitos. Vou pegar outro exemplo. Você foi, fez autoescola, fez tudo direitinho, tirou, passou no teste, tá? Na hora que você vai pegar sua CNH, não, a gente não vai entregar sua CNH, não, estão suspensas a entregas de carteiras nacional de habilitação por algum período. Tem muito motorista na rua. Então, a gente vai diminuir. Pode? Não. Porque é vinculado. Atendidos os requisitos, ele vai ter que conceder. Agora, arma. Porte de arma. Tem lá dizendo quais são os requisitos. Eu cumpro com todos os requisitos. Mas pode ser que na hora que eu chegue lá, que eu queira fazer o registro da minha arma ou pegar o meu porte de arma, eles digam que estão suspensos nesse período o porte de arma. Nós estamos suspendendo porque há um volume muito grande de pessoas com porte de arma. Nesse período, nós estamos fazendo vamos suspender por agora. Pode? Pode. Por quê? O porte de arma é um ato discricionário. Já a CNH é um ato vinculado. Ambos estão aí no âmbito da administração. E é ela quem vai limitar, restringir ou condicionar, em nome de uma coletividade. A questão da arma envolve a coletividade. A questão do trânsito envolve a coletividade. Só que na questão do trânsito, o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, diz o quê? Que se eu cumprir com aqueles requisitos, não há liberdade da administração querer ou não querer conceder a minha licença para dirigir, assim como minha licença para construir. Já em relação à arma, está dizendo que no interesse da administração. Se ela fala que é no interesse da administração, no interesse não, ela fala a critério da administração. Se ela coloca a critério da administração, quem é que decide? A administração. Claro que a administração tem que decidir pautado no interesse público. Esse é o grande problema. Porque geralmente quando se dá liberdade à administração, ela acaba, eu falo administração aqui, mas entenda-se, os administradores e as autoridades que representam essa administração. Muitas vezes utilizam de questões partidárias, de questões políticas, e infelizmente acontece muito nos municípios. Quanto menor o município, mais à mercê você fica de determinadas autoridades. Que o prefeito tem discricionariedade? Tem. Mas, infelizmente, ele se utiliza de determinados
de determinadas discricionariedades para arbitrariedades, para fugir, com desvio de finalidade. Mas o ato do poder, o exercício do poder de polícia tem como atributo a discricionariedade. É a regra? É. Tem exceções? Tem. Quando é que tem exceções? Quando a lei diz expressamente que aquela situação é vinculada. E quando é que é discricionário? Geralmente ela vai dizer que é a critério da administração. É a administração quem vai dizer. Por exemplo, no ano passado, no Pinto da Madrugada, ou no desfiles, acho que no passado não teve desfiles de escola de samba, esse ano é que vai ter, né? Então, o ano passado não teve, esse ano vai ter. Então, no ano passado, a questão do trânsito foi de uma forma, agora vai ser de outra. Tem que ser sempre da mesma forma? Não, a demanda agora é outra. Então, se a demanda é outra, o interesse da coletividade é outro, então eu tenho que ter liberdade de atuar. Então, esse é o sentido do poder de polícia ter discricionariedade como atributo. Vai depender da demanda, do ato, vai depender da necessidade da coletividade e do interesse público ali envolvido. Então, por isso que lhe foi dada essa liberdade. O segundo atributo é o que mais cai em prova, tá? Que é a autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade. O que acontece com a autoexecutoriedade? Pessoal, a doutrina divide esse atributo em dois aspectos. Antes de explicar os dois aspectos, vamos entender o sentido da palavra. Autoexecutoriedade. Significa dizer que eu mesma, de eu mesma, executo. Autoexecutoriedade significa dizer que a administração, ela mesma, poderá executar os seus atos sem a necessidade da intervenção do Poder Judiciário. Então, qual é o significado da expressão autoexecutoriedade que é cobrada em prova? A autoexecutoriedade eu mesma executo, sem a necessidade da autorização judicial. Só que, como eu estava dizendo a vocês, ao falar de autoexecutoriedade, eu devo observar dois aspectos, tá? Primeiro, envolve a autoexecutoriedade a chamada exigibilidade. Exigibilidade mais executoriedade. O que é que entende a doutrina? Entende que autoexecutoriedade, o ato deve ter exigibilidade mais executoriedade. Se ele tem apenas um desses aspectos, ele não é autoexecutável. Eu vou explicar o que é que isso significa, tá? Vamos lá. Primeiro, entender a autoexecutoriedade, eu mesma executo sem a necessidade da intervenção do judiciário. A autoexecutoriedade, necessariamente para a doutrina, envolve os aspectos da exigibilidade e da executoriedade. A soma desses dois aspectos é que vai trazer e vai dizer se o ato é autoexecutável ou não. Se ele só tiver exigibilidade e não tiver a executoriedade, eu não tenho autoexecutoriedade. O exemplo clássico que cai na prova, inclusive no último concurso da PM caiu, tá? É o exemplo da multa. Da multa que é aplicada no âmbito, por exemplo, do exercício do poder de polícia pelos agentes de trânsito. Olha o que acontece. O meu carro ultrapassou a velocidade permitida. Foi tirada a foto, foi mandada para minha casa aquele papelzinho verde temeroso, né? Quando chega, você fica assustado. Aquele papelzinho verde temeroso chegou. Eu abri. Tá lá meu carro, a placa do meu carro, o dia que foi ultrapassada a velocidade, certo? O que vai acontecer? Eu falei, dessa vez foi eu, não foi o Ricardo, né? Quando chega, fica olhando, foi você, foi eu, foi você, né? Fica um jogando pro outro, aqui abre qual horário, aí o horário que eu estava com o carro, o horário que ele estava com o carro, para a gente poder saber quem foi a multa, né? E nesse caso, nesse dia, foi de quem? Foi minha. Nunca aconteceu. Eu nunca recebi uma multa de trânsito. Todas as vezes que a multa chegou, foi dele. Nunca recebi uma multa de trânsito. Aí, o dia que eu ultrapassei a velocidade, eu capotei o carro. Então, assim, não precisou...
Um dia que eu ultrapassei a velocidade, eu capotei o carro, deu perda total, PT, no veículo. É verdade, eu tô brincando, não. Vai fazer 10 anos agora, foi em 2008 que eu capotei o carro e deu perda total no carro. Eu estava sozinha dirigindo na pista. Na pista o quê? Na pista, só óbvio. Na BR, eu estava indo do interior, onde eu trabalhava, não, de Salvador para o interior, onde eu trabalhava, no estado. Na época eu estava na direção do presídio, tinha tido um problema no presídio. Eu estava de folga, mas aí me ligaram e aí eu tive que interromper as minhas férias, na verdade, né? E tive que voltar. E aí eu, agoniada, nervosa por causa desse negócio, dessa confusão que estava acontecendo, peguei o carro e aí realmente, em alta velocidade, vieram dois caminhões. Na hora que eu despontei, os caminhões vindo, na hora que eu despontei, eu joguei o carro para o acostamento, para não me chocar de frente, óbvio. Só que eu estava em alta velocidade e o acostamento era íngreme. Aí eu perdi o controle, né? O carro capotou e aí o pessoal que depois veio atrás, tem alguém vivo aí? O carro ficou, né, com os pneus para baixo e tudo, mas deu perda total. E a única coisa, eu só machuquei o braço, porque eu acho que eu tentando segurar e depois inchou o pulso, né? Mas eu não tive nada, nada, nada. O carro realmente, na época eu tinha um Honda Fit. E aí o Honda Fit tem aquele, eu esqueci o nome que o pessoal fala, que é é uma proteção de ferro. Tanto que o carro esbagaçou, teto, não sei o que e tal, mas do lado, onde eu estava, e ficou a marca do cinto, né? E é engraçado que o pessoal morria de medo, porque, assim, quando eu saí, eu cortei o cinto e tudo, o pessoal que veio atrás, um carro, eu fui até um Gol com 4 homens só, né? O pessoal fica assim, 4 homens dentro de um Gol, perigoso, eu estava sozinha, mas foram eles que me ajudaram e ficaram comigo lá até um tempo, até a Polícia Rodoviária Federal chegar e fazer a análise de tudo, inclusive falar que naquela pista já tinha tido vários acidentes por conta dessa questão da ultrapassagem mesmo, e aí a velocidade também foi o que culminou no acidente, e na época eu estava voltando para o presídio, cheio de algema dentro do carro. Arma, porque eu tinha a porta de arma e estava armada. Aí os 4 caras, aí eu fui pegar, e quando quebrou tudo, saiu tudo dentro do carro, né? Ficou assim, muita coisa dentro do carro. Aí, o que aconteceu? Eu procurando a arma, meu medo era justamente para poder achar a arma, eu tinha uma PT-40, preocupada, porque... E aí, o pessoal falou assim, não, vamos ficar com ela aqui, porque ela tá sozinha, né? A menina tá sozinha e tal. O pessoal, essa pista é meio perigosa, pode vir um pessoal querer, né? Vamos esperar, os 4 lá, né? Aí, daqui a pouco, quando eu achei a arma, eu fui pegar, aí o cara... Como assim? A polícia tá vindo aí, viu? A polícia rodoviária teve, eu sei, não se preocupe não, eu tenho um porte de arma, aí eu falei, sou servidora, a polícia tá vindo aí. Aí ele morrendo de medo. E aí depois aí nada da Polícia Rodoviária Federal chegar, né? Nada da PRF chegar. Daqui a pouco ele chegou e fez assim, ela tá mais protegida do que a gente, vamos embora que a gente tem estrada. Eles iam para São Paulo, iam pegar uma estrada muito... Aí, nada da polícia chegar, não, a gente vai deixar a menina sozinha aqui, deixa a menina sozinha aqui, ela tá mais protegida do que a gente não tá vendo, não? Eu acho que ele ficou meio assustado com a presença da arma e tudo. Eu falei, não, podem ir, eu já tô... Aí fui para cima da pista, porque o carro caiu numa ribanceira, e aí eu fui lá para cima, a gente pegou os objetos todos, não sumiu nada, ninguém perdeu. A única coisa que eu tive de prejuízo, quer dizer, o carro do seguro, foi um óculos que eu tinha que quebrou. Né? Mas o restante ficou tudo direitinho. Então, assim, voltando ao que eu estava falando, a única vez que eu tive a multa, na verdade que não foi a multa, foi a perda total do carro lá, da alta velocidade. A multa chegou lá em casa, eu olho para o Ricardo e digo, ó, é tua. Né? Só que dessa vez não era dele, foi minha. Foi o que eu estava contando, né? O exemplo que eu ia dar nesse sentido. Foi minha. Eu digo, ai meu Deus do céu, não vou dar essa ousadia para ele. Todas as vezes é ele que vai, agora sou eu que vou levar essa multa. Eu pego a multa, escondo a multa. Tá? E não pago a multa. O que vai acontecer? Depois de algum tempo vem o IPVA e o IPVA vem o quê? A multa. Eu vou e pago o IPVA, ou não pago o IPVA, escondo o IPVA. Vamos colocar assim. Pessoal, aí ele resolve vender o carro. Vamos vender o carro. Para eu vender o carro, eu tenho que fazer o quê? Pagar. Tenho que quitar tudo, IPVA e a multa, não é isso? Só que se eu não pagar, a administração, o Detran, ou seja lá quem for, vai poder tomar meu carro para poder pagar essa dívida? Não. Ela tem meios coercitivos indiretos. Quais são os meios coercitivos indiretos? Por exemplo, o IPVA vai vir com a multa. A transferência do veículo fica atrelada ao pagamento daquela dívida. Ela pode me exigir aquela dívida. Ela pode me exigir aquela multa. Mas
ela mesma não pode executar. Porque ela não pode chegar lá e dizer assim, ó, isso aqui agora é meu para pagar o dinheiro que você está me devendo. Não pode. Ela pode até dizer, você não vai poder vender seu veículo. Você vai ter vários problemas por conta do não pagamento dessa multa, tá certo? Ela vai poder exigir, mas ela mesma não pode executar. Ela vai ter que ir ao judiciário para dizer, judiciário está me devendo aqui, dívida ativa, vai escrever dívida ativa, vai executar aquele valor. E aí, só depois disso, que se eu não pagar no prazo que me foi determinado, aí toma o bem para poder pagar aquele valor que eu estou devendo ao erário, ao poder público. Mas percebam, a multa é o exemplo mais clássico de um ato, no exercício do poder de polícia, que possui exigibilidade, mas não possui executoriedade. Por que não possui executoriedade? Porque a administração, por si só, não pode executar. Se eu só tenho exigibilidade e não tenho a executoriedade junto, eu não tenho auto-executoriedade. Então, a multa é um exemplo de um ato no exercício do poder de polícia que é uma exceção. É uma exceção porque não tem nele a chamada auto-executoriedade. Agora, por exemplo, vamos imaginar que eu queira vender no carnaval, né, sanduíche, ou acarajé, né? Vamos falar, eu quero vender acarajé. Eu vou e armo lá no meio, onde você falou, perto no caminho do camarote, eu resolvo botar meu tabuleiro do acarajé. Posso? Não. Aí vem o fiscal, que tem muitas fiscalizações lá. Eu não fiz o meu registro na prefeitura como ambulante para vender. Ele pode apreender minha mercadoria? Pode levar naquela hora ali? Ele vai precisar ir ao judiciário para pedir um mandado? Não. Vai sair dali com toda a minha mercadoria. Porque eu estava ali ilegalmente. E não é a polícia, não. Quem vai fazer isso é o fiscal da administração. O fiscal lá do órgão respectivo. Né? Lá tem esqueci agora o nome que a CM Neto colocou lá e que está até funcionando muito bem. O carnaval retrasado, pelo menos, funcionou muito bem. Essa questão do queijinho. Imagina o queijinho ali no meio do povo. Né? Vem Bel lá, cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho, e o cara tá com queijo aqui, com a brasa aqui, e você lá, né? Então, assim, passou a limitar, a trazer restrições, e aí o pessoal, é para cobrar, é para arrecadar. Acaba sendo também, né? Mas, querendo ou não, em nome da coletividade, é necessário o ordenamento. Acho que é isso mesmo, Secretaria de Ordenamento Público, alguma coisa assim, ele botou um nome assim. Então, para você vender no carnaval, você vai ter que obedecer determinadas regras, porque atinge a coletividade. Eu não posso pegar o meu carro, abrir o fundo, isso que é uma prática, e aí colocar lá, né, aquele isoporzão, e aí 3 piriguetes por tanto reais, né? Assim, 3 piriguetes, tá? E minha filha uma vez perguntou para mim, tem um tempo já, tinha 4 anos, ou 3 ou 4 anos, mamãe, o que é piriguete? Aí, o piriguete, minha filha. Piriguete é o seguinte, existe, aí eu comecei, né? É porque existem algumas pessoas e tal, e eu, sem saber o que explicar o que era piriguete, ela fez, porque a Júlia, disse que o pai dela tinha comprado umas piriguetes. Eu acho que é uma latinha, né, mamãe? E eu, meu Deus do céu, eu tentando explicar o sentido da palavra piriguete, né? E ela queria saber da latinha, oh, meu Deus do céu. É isso mesmo, minha filha, latinha é piriguete, entendeu? Porque você vai longe. Então, eu quero vender as piriguetes lá no carnaval. Eu nem sei se chama mais piriguete, se agora é assim. Eu tô tão por fora. Tem latão e piriguete. Tá vendo? Ela não sabe também. A piriguete é a pequenininha, né? A pequenininha. Só que minha filha perguntando que era piriguete, eu pensei que era o sentido inicial da palavra piriguete, né? Mas não, ela queria saber. A Juju falou que eram as latinhas que o pai dela... Eu falei, é isso mesmo, né? Daqui a pouco o pai dela comprou piriguete. Eu disse, meu Deus do céu, como agora eu vou explicar pra menino um negócio desse? Fiquei numa situação. Mas, enfim, eu não posso vender assim. Eu tenho ali que ter regras, que são regras instituídas pela administração, e quem fiscaliza isso é através do poder de polícia. Nesse exemplo, quanto à questão da venda ou dos ambulantes, como eu disse a vocês, essa venda ou a apreensão dessa mercadoria que está sendo vendida de forma indevida tem autoexecutoriedade.
Por quê? Porque tanto eu posso exigir que só venda quem tem determinada licença lá, quem pagou aquela taxa para a prefeitura, pagou aquele valor específico e se cadastrou, eu posso exigir isso e eu posso executar, ou seja, fazendo ali a apreensão da mercadoria ou daquelas pessoas que não estão, da mercadoria que pertencem àquelas pessoas que não estão atendendo às regras determinadas. Esse ato é ato do exercício do poder de polícia e que possui auto-executoriedade, tá? Então, cuidado com isso. A gente vai, então, agora para o intervalo, né? Porque eu já estou exagerando. Contei muito. Hoje eu contei muita história do carnaval, né? Mas a gente vai para o intervalo e volta explicando o terceiro atributo, que é a coercibilidade, tá certo? Então, vamos lá. Vamos para o nosso terceiro atributo do exercício do poder de polícia, que é a chamada coercibilidade. Ele é simples, tá? Coercibilidade. Porque pelo próprio nome, a gente já sabe a tradução, tá? O que é coercitivo? Tem força, tá? Eu posso ter a exigência, a executoriedade, mas a que significa a autoexecutoriedade, ou seja, eu mesma, eu, administração, posso executar, mas além da autoexecutoriedade, a doutrina entende, e a lei também, dá à administração, desculpa, no exercício do poder de polícia, a força necessária, eita, perdão, a força necessária para que os administrados venham a cumprir com essas ordens. O que eu quero dizer? O que significa coercitivo? Significa dizer que há uma obrigatoriedade de cumprimento. Nós vamos ver na aula de ato administrativo o atributo da imperatividade. Alguns autores entendem que a coercibilidade seria sinônimo de imperatividade, outros não. Então, a gente vai seguir essa linha de que não seriam sinônimos, mas que, na verdade, a imperatividade faz parte da coercibilidade. Traduzindo, um ato imperativo é um ato mandamental, é um ato que emana uma ordem, um mandamento. Então, eu tenho o poder de dar ordens, a administração, e aquele agente que a lei deu a competência para tanto, e quem está do outro lado tem a obrigatoriedade de cumprimento. Isso é ser imperativo. Coercitivo é isso, mas além de ser isso, eu tenho ainda à minha disposição meios coercitivos diretos e indiretos para que aquela ordem seja cumprida. Então, por exemplo, se eu chego num restaurante, tá? Para fazer a fiscalização da vigilância sanitária acerca das carnes que estão sendo acondicionadas ali. As carnes não estão acondicionadas com a temperatura adequada. Então, eu vou autuar por conta disso. Mas eu observo também que existem alimentos que já estão com prazo de validade vencidos. Aí eu falo, olha, nós vamos fazer a apreensão desses alimentos que estão com prazo de validade vencida. Mas o proprietário, ele se nega a deixar, por exemplo, que eu venha a fazer essa apreensão. Eu, enquanto fiscal da vigilância sanitária, eu não sou policial, mas eu posso buscar a força policial, por exemplo, a PM, tá? Para me ajudar naquele ato, a adentrar aquele estabelecimento e ali, coercitivamente, ou seja, com a força, retirar aqueles produtos que estão inadequados naquele estabelecimento. Então, a coercibilidade, além da obrigatoriedade de cumprimento por parte do administrado, por parte do cidadão, também tem como característica a existência de meios coercitivos diretos e indiretos. Como eu falei, a questão da multa. Da multa são meios coercitivos indiretos. Quais são esses meios coercitivos indiretos? Você só pode transferir o veículo se você pagar a multa. Então, é uma forma de coibir, é uma forma de trazer a você a obrigatoriedade de pagar aquela multa. Então, quando se fala em coercibilidade, eu tenho que pensar nessa força que o ato tem e nos meios que estão à disposição da administração para que essa ordem seja cumprida. Então, se eu estou passando, saio daqui, tem uma blitz ali na frente.
Se ele, o agente de trânsito, assim, movimenta os braços e manda que eu pare, aquilo é uma ordem. E eu tenho que cumprir. Caso eu não cumpra aquela ordem, ele vai ter outros meios. Por exemplo, ele pode me perseguir, ele pode chamar a polícia e ele pode, inclusive, me autuar em flagrante delito pelo crime de desobediência. Porque a ordem foi dada e não foi cumprida. E ele tem a seu favor outros meios para cumprir à sua disposição para que eu venha cumprir aquela ordem de parar. Ou seja, eu vou ter que parar querendo ou não. E ele não é polícia, mas ele tem poder de polícia. Tá? Então, fiquem atentos à expressão coercibilidade. Obrigatoriedade de cumprimento, está à minha disposição meios coercitivos diretos e meios coercitivos indiretos. Então, esses são os chamados atributos do exercício do poder de polícia, tá? Esses três aí, que caem em prova, têm uma grande incidência em prova. Para a gente poder completar o nosso tema poder de polícia, eu ainda quero ver com vocês, aqui eu já falei sobre isso, tá? A questão da validade do ato no exercício do poder de polícia. Inclusive, nem vou colocar aqui escrito. Vou só mencionar para a gente poder fechar o raciocínio. Eu já disse no início do nosso tema, poderes da administração, a necessidade de se observar limites. Então, se eu tenho que observar aqueles limites em qualquer dos poderes, no exercício do poder de polícia eu tenho que observar ainda mais. Porque percebam quão é forte a atuação do poder no poder de polícia. Então, aqui vai a questão dos limites da competência. A competência, ela deve ser exercida nos seus limites sob pena de eu responder por excesso de poder. Eu sou fiscal do IBAMA, eu só posso atuar em relação ao meio ambiente. Se eu chego, por exemplo, numa pizzaria, né, como o exemplo que eu já dei, numa pizzaria para verificar se aquela lenha que está sendo utilizada no forno, a lenha da pizzaria, é adequada. Eu chegando lá, eu me deparo com o pizzaiolo sem a carteira assinada. Eu me deparo com a questão da higiene naquele estabelecimento que também não está adequada. Eu, como servidor público, como todo servidor público, como todo agente público, inclusive, falando de forma mais ampla, tenho o dever de observar tais irregularidades, fazer o relatório e encaminhar à autoridade competente. Mas eu, como fiscal do IBAMA, apesar de possuir todos esses poderes, eu não posso autuar aquela pizzaria por aquelas irregularidades. Porque a minha competência no exercício do poder de polícia, inclusive com a possibilidade de aplicar sanção, é relacionada ao meio ambiente. Eu não posso aplicar a ela uma multa ou autuá-la, por exemplo, pela questão da ausência de higiene ou pela presença de pessoas trabalhando sem a carteira assinada. Isso é afeto ao fiscal do trabalho. A questão da higiene é a fiscal da vigilância sanitária. Eu não estou dizendo que eu não vou ter a obrigação de informar, mas uma das consequências, que é justamente o único ponto que eu vou escrever aqui, porque essa questão no limite da competência, eu já falei para vocês, é a possibilidade, vou botar também, de aplicar sanções, tá? Deixa eu botar aqui os limites. Eles devem estar dentro da competência e na observância do princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Vou explicar isso aqui. Proporcionalidade. Não sei se aí no vídeo vai ficar bom. Mas vamos lá. Então, como do exercício do poder de polícia decorre o poder de também aplicar sanções, só poderão aplicar sanções aquelas pessoas que têm competência para tal na área em que ela tem o poder. Então, esse exemplo da pizzaria, ele é muito emblemático e já caiu em prova algo parecido, onde colocava um agente público que tem poderes, falava dos poderes que ele tinha e na assertiva, numa das assertivas, colocava que ele poderia autuar para a questão do trabalho, por todas as irregularidades que ele encontrou ali. Não, isso é excesso de poder. Por que excesso de poder? Porque ele extrapolou, ele exorbitou, ele foi além da competência dele. Se ele é fiscal do IBAMA, ele tem limites de atuação no meio ambiente. Que até brinco, cada qual no seu quadrado.
Cada um faz aquilo que a competência que lhe é determinada por lei. Então, cuidado com isso. O fato de eu ser uma autoridade, o fato de eu ter uma carteira, o fato de eu ter poderes e responsabilidades, não significam dizer que esses poderes deverão ser exercidos de qualquer forma, em qualquer área. Eu até brinco falando do Poder Judiciário aqui, né? Trazendo as minhas críticas aí a determinados magistrados. Juiz é juiz no seu gabinete, acho que eu já comentei isso aqui com vocês. Ele tem competência ali, na vara dele, eu até brinco, ele manda na vara dele, tem uns que nem mandam na vara dele, né? Mas eles mandam ali, naquilo ali. Fora disso, ele não tem competência. Um juiz da área criminal não pode julgar um caso da área civil. Um juiz da área civil não pode mandar prender. Só se for prisão civil, se ele tiver competência na área de família aí, por ausência de pagamento de pensão. Mas é porque ele é juiz que ele vai atuar de qualquer forma, de qualquer jeito. Então, você como agente de trânsito, inclusive, você tem mais competências e mais poderes do que o magistrado numa rodovia ou aqui dentro no trânsito. O agente de trânsito, ele tem mais poderes do que o magistrado. Sim, no trânsito, sim. Porque o magistrado tem a competência dele lá no exercício da função jurisdicional ou no exercício da função atípica administrativa, como no fórum. No fórum, ele pode ter até função administrativa e pode ter aí poderes, mas enquanto exercício da função administrativa. No trânsito, a competência é do agente de trânsito. Então, cuidado que, inclusive, os limites da competência, que eu já comentei com vocês na aula passada, eles também estão relacionados à possibilidade de aplicar sanções, como esse exemplo que eu dei da pizzaria, tá? Lembrando que também não é porque eu tenho discricionariedade, não é porque eu tenho autoexecutoriedade e detenho de coercibilidade, que o ato detém coercibilidade, que eu vou atuar de forma desrazoável e desproporcional. Aqui, o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade deve ser observado com maior rigor. Porque justamente por eu ter liberdade e ter força, né, meios coercitivos à minha disposição, eu não posso abusar ou exceder esses limites. Sob pena do ato ser um ato ilegítimo, de um ato ser um ato passível de anulação. Certo? Então, fiquem atentos a essa questão dos limites. E o que eu queria chamar a atenção é, mais uma vez, mencionar que no poder de polícia nós temos